Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz do Senhor, amada igreja, paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, paz do Senhor, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, eu sou pastor do Ministério Semente de Cristo e é um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus para com os amados irmãos e aqueles também que não conhecem a Cristo. Porque outrora nós não conhecemos, amado, e pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Jesus, Ele nos alcançou, nos amou primeiro, porque não somos nós que o escolhemos, porque nós somos muito falhos, nós somos pecadores e quando nós ainda não conhecemos a Jesus, Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo, Ele se faz presente e nos chama junto a Ele. Portanto, a oportunidade é de todos nós, para uma boa obra, para o Evangelho genuíno e para aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Eu quero compartilhar com a amada igreja o texto que está no livro de Atos, no capítulo 13. Nós vamos ler o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. Eu quero ler rapidamente para que nós possamos falar algo sobre o texto. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a boa obra a qual tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Ceulícia e ali navegaram para Chipre. Chegados a Salomina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não verá o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa de escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que palavra tremenda! A história de Atos, a igreja de Atos viveu a plenitude da palavra, os prodígios, as maravilhas, a glória de Deus estava presente em todo o tempo. Porque esses homens amados no passado, esses homens não viviam barrados e parados por uma pequena obra, e sim pela obra do Senhor, ir de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Eles se disporam a pregar o evangelho e se disporam a ir. Então esses homens, tocados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, estiveram no local aonde o procônsul, um líder, uma pessoa muito inteligente, conforme o texto diz, mas havia também nessa passagem um falso profeta, um mágico, a qual queria dizer coisas que não eram realidade, que não eram verdade. Então, nesses dias, amados, não se assuste se isso estiver acontecendo. A palavra dele diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas que enganariam até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Então, quando nós achamos isso algo muito grande, algo que
que não poderia estar acontecendo, a palavra já nos revelou, já nos pré-determinou, já estabeleceu que isso aconteceria para que você não ficasse surpreso, não fosse pego de surpresa. Infelizmente, amados, eu como pastor tenho visto isso, algumas coisas acontecendo e algumas coisas sendo declaradas que são inverdades, que são mentiras, mas se você pedir discernimento a Deus e o poder de Deus se aperfeiçoar na tua fraqueza para que seja revelada a glória dele na tua vida, na tua história de vida, pessoas serão impactadas com a glória de Deus na tua vida. Então, amados, que você entenda, não é um homem, não é uma mulher que tem esse poder, não é um pastor, um líder religioso que tem poder, o poder está sobre Deus, o poder é dele, a glória manifesta é dele, todo louvor e toda honra é dele. Então, um homem que há a oportunidade dessa manifestação que é cheio do Espírito Santo e através do poder de Deus há uma revelação, há uma cura, há uma libertação. Este homem, amado, é simplesmente um vaso usado. Essa mulher é simplesmente um vaso. Portanto, não se prostre a ele. Não se alegre com o homem, se alegre com a boa obra de Deus, com a boa obra que Deus já está ministrando ao vosso coração e fazendo. Este mágico começou a tentar engodar, tentou fantasiar, tentou enganar essas pessoas. No determinado momento, Paulo se levanta com a autoridade de Deus e diz que ele está dominado por um demônio, dominado por um espírito maligno, a qual direciona ele para a mentira. E muitos nesses tempos, amados, nesses dias, estão sob domínio das trevas e não sobre a luz de Deus. Estão sob domínio do erro e do pecado e da mentira. O pai da mentira é Satanás e o pai da verdade, o Espírito Santo que revela. Nós entendemos, e eu creio fielmente, que a palavra poderosa, a verdade sempre prevalece em meio de trevas. Porque quando nós mentimos, quando as pessoas mentem, quando os falsos profetas mentem, amados, em determinado momento, toda a névoa se dissipará e aparecerá e prevalecerá a verdade absoluta de Deus. E quando prevalece a verdade absoluta, as coisas vão no mover e acontecem de forma diferente. Algo tão poderoso acontece que você tem discernimento para entender a boa obra do Senhor, quem está vivendo o Evangelho, quem é aquele que está direcionando esta boa obra, quem é aquele que está ministrando sobre esta boa obra. Então, amados, não seja mais conduzido por falsos profetas ou palavras persuasivas que vêm do homem para te enganar, para te engodar, para que simplesmente preencha o teu ego, para que simplesmente preencha aquele vazio, o seu vazio interior. O seu ego deve ser preenchido pela glória de Deus, pela palavra de verdade, pela palavra absoluta. Então, amados, não seja encantado, não seja ludibriado com palavras persuasivas, mas com palavras do poder de Deus, com a palavra que manifesta a glória de Deus. Talvez, amados, muitos de nós, no meio cristão, queiram ver coisas acontecendo dentro da igreja, querem ver coisas fantásticas acontecendo, quando simplesmente o Senhor quer ver um coração contrido, um verdadeiro adorador. Amados, não é um cantor, é um que canta, que louva ao Senhor na sua plenitude e exalta o nome do Senhor. Esse louvor genuíno é algo que sai de dentro de você, não é externo, é interior. E quando sai de dentro para fora, amados, coisas tremendas acontecem. O Senhor Deus conhece o teu coração, sabe se você é um verdadeiro adorador, sabe se você é uma verdadeira mulher, um homem de Deus, uma pessoa cheia da glória e do poder de Deus. Portanto, amados, entenda isso. Quando a glória do Senhor prevalecer, a verdade prevalecer, toda névoa, toda falsa doutrina, toda falsa palavra se dissipará e prevalecerá a verdade absoluta da palavra de Deus. Amados, tudo que não está no texto da palavra de Deus ou no contexto é história, é fantasia. Portanto, coisas que o homem inventa, coisas que o homem faz, se afaste disso e prevaleça o poder de Deus. Amados em Cristo Jesus, eu declaro na tua vida, na tua história de vida, que você viva essa excelência, essa novidade de vida. Não fique preso à religiosidade que diz que nós precisamos estar presos atrás das quatro paredes, precisamos estar somente na igreja para declarar o Evangelho, para apresentar a Jesus Cristo. Não, amados, você pode estar em qualquer lugar e apresentar a glória de Deus. Se você realmente
está com o coração contrito, está cheio do Espírito Santo, a glória de Deus se manifestará e você não é um mágico, você não é um encantador, você não é uma pessoa que vai proferir mentiras, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai proferir a verdade absoluta da palavra para que pessoas sejam tocadas e a obra de Deus seja mostrada em cada canto, em cada lugar, em cada situação que você estiver passando ou vivendo, para que a glória dele se manifeste e as pessoas possam ver Cristo na minha e na tua vida. Que a glória de Deus, amados, a minha oração é que você seja cheio e não seja mais encantado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer encantamento que preencha o teu ego. A palavra de Deus veio não para preencher o teu ego, mas é apta e oportuna para transformar a tua vida, para dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Muitas vezes nós paramos porque gostaríamos de ouvir outras coisas. Muitas vezes nós condenamos a palavra de retidão e de perfeição, dizendo, eu não queria ouvir isso, é uma palavra dura, é uma palavra pesada, mas o aperfeiçoamento vem através da correção, amados. Jesus nos declara, corrige o filho, o pai ama o pai corrige a quem ama. Portanto, entenda que a correção é para que nós sejamos fortalecidos nele. A minha oração é que eu e você nesta noite possamos entender que magia não faz parte da palavra de Deus, que falsa profecia não faz parte da palavra de Deus, mas a palavra poderosa de Deus é apta para transformar a tua história de vida, que você seja uma bênção neste mundo corrompido, que você seja parte da luz e não das trevas, que você seja cheio de obras vivas e não obras mortas. Na glória, para a glória de Deus vivo, que você seja tocado e aperfeiçoado no poder do Espírito Santo. Esta é a minha oração nesta terça-feira, que você receba a palavra e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.